Olá, estou aqui para conversar com vocês sobre posicionamento na vida. Tem muitas pessoas que sofrem por não conseguirem se posicionar. Mas o que é esse tal de posicionamento? Gente, a gente está o tempo todo em relação com o outro na vida, né? E a gente ocupa diversos papéis, a gente desempenha papéis na vida. Por exemplo, eu tenho um papel e um posicionamento enquanto profissional, eu tenho um papel e um posicionamento como mãe, como esposa, como filha, como irmã. Então a gente precisa entender que esse posicionamento ele subentende algumas posturas, alguns comportamentos. Por exemplo, na minha posição como mãe, o que é esperado, né? Que eu possa dar amor para as minhas filhas, que eu possa educar, eu tenho que assumir um papel de maturidade e responsabilidade em relação a elas, né? Eu assumo algumas funções que são muito diferentes do meu papel como amiga. E tem mães, por exemplo, que têm uma dificuldade muito grande em fazer essa transição, né? Elas acham que tem que ser amigas das suas filhas. Não que a gente não possa ser também amiga, mas o papel de mãe implica algumas posturas que são diferentes de ser amiga, né? E aí, por exemplo, o meu papel de esposa implica algumas condições, né? Eu amo meu marido, tem a questão do respeito, da troca, né? A gente tem algumas coisas que a gente faz e que desenvolve alguns comportamentos e sentimentos e emoções que são associados em cada papel que a gente tem na vida, né? E aí, por exemplo, tem pessoas, esposas ou maridos, que assumem uma posição paternal ou maternal em relação ao seu parceiro ou parceira. E aí, gente, isso gera sofrimento. Por quê? Se eu assumo um lugar, se eu sou esposa, mas eu estou numa posição de filha do meu marido, isso vai gerar um sofrimento para mim, enquanto filha, porque a minha posição como esposa é diferente, né? Filha é mais submetida, filha tem um papel de não assumir muitas responsabilidades em relação ao funcionamento da casa, por exemplo, né? E é lógico que isso vai sobrecarregar o outro. Então, quando a gente não assume uma posição no nosso papel, na nossa vida, naquele momento que a gente se encontra, a gente se omite no nosso papel. Então, eu como psicóloga, eu estou no meu trabalho, é esperado de mim um determinado comportamento. Se minha chefia chega para mim e me pede alguma opinião técnica e eu não consigo falar, a minha posição enquanto psicóloga vai ser questionada, né? E aí, por que a gente não consegue, muitas vezes, assumir uma posição, assumir um lugar, bancar emocionalmente esse lugar, do tipo... Gente, eu sou psicóloga, é esperado de mim que eu responda determinadas coisas. E o que me impediria de responder? Então, são algumas coisas que têm relação com a própria pessoa na vida que se reflete nisso. Então, por exemplo, pessoas inseguras demais, com baixa autoestima, que são um pouco assertivas, né? Pessoas que não conseguem falar o que elas pensam, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito insegura e meu chefe me pergunta alguma coisa, pode ser que eu fique nervosa e não consiga responder. Isso não quer dizer que eu não saiba a resposta. Não tem a ver com conhecimento prévio, com uma capacidade técnica. Eu tenho capacidade técnica, mas pode ser que eu não tenha uma maturidade emocional ou uma segurança para poder bancar essa posição. E isso vale para tudo, né? Pode ser que eu me sinta insegura no papel de mãe e se eu disser não para minha filha, ela pode ficar chateada e aí eu tenho medo dela não me amar porque eu disse não. Pode ser que no meu relacionamento com meu marido eu não consiga me posicionar, eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de ser abandonada e aí isso me faz dizer amém para tudo. Então, essa falta de posicionamento na vida, ela diz muito sobre a gente. E tem pessoas que conseguem se posicionar em determinado ambiente e não conseguem em outro, né? Tem pessoas que no trabalho se posicionam muito bem, mas na sua vida pessoal não consegue e vice-versa. Então, vamos observar isso, né? Reflitam sobre isso. Quando a gente não se posiciona, é alguma coisa que diz de mim, das minhas inseguranças, da minha autoestima, né? Então, se você identifica que você se sente desconfortável nas situações, que você não consegue se fazer entender pelo outro, porque você não consegue ser clara na sua comunicação, né, desse lugar que você está, então tem alguma coisa aí, é um sinal de alerta para você
avaliar bastante as suas inseguranças e, se for o caso, se você identificar que realmente você tem dificuldade em se posicionar em alguns ambientes, em algumas relações da sua vida, procura um psicólogo, né? Tenta avaliar aí quais são as inseguranças, o que na minha história, né? De repente eu tive uma mãe e um pai muito autoritário e tenho dificuldade de enfrentar uma autoridade, por exemplo. Eu não consigo me posicionar frente à autoridade. Né? E por aí vai, né? Cada um tem sua própria história, sua própria biografia que justifica o funcionamento na vida dela. Tá bom? Eu acho que é isso. Deixem aqui dúvidas, sugestões e comentários e eu respondo para vocês. Até o próximo vídeo.